Olá, bom dia. Vamos hoje para a nossa última aula sobre órgãos vegetativos, né? Falando um pouco aí sobre as folhas. Nós tivemos a oportunidade de falar sobre raízes, caules e hoje nós vamos finalizar os órgãos vegetativos falando sobre folhas, tá? Então, quando a gente se refere a essa estrutura vegetal, né, a gente verifica que ela tem, ou seja, uma grande quantidade de clorofila, tá? Tendo que entender que essa estrutura ela se origina da atividade e crescimento de gemas, né, que se origina lá no caule, né, representando uma expansão laminar, né, desse caule, tá? Então, quando a gente se refere à folha, eu tenho que entender que ela é uma estrutura que é essencial ao vegetal pelo fato dela ter, né, a possibilidade de estar gerando fotossíntese. Isso porque nessa estrutura nós vamos estar encontrando uma grande quantidade de células, né, que tem essa capacidade devido à questão da presença, né, de cloroplastos, né, devido à presença da pigmentação clorofila, né, e entre outras pigmentações que tem possibilidade de reter luminosidade. Então, ela é responsável pelo processo de fotossíntese. É responsável também pelo processo de troca gasosa, né, entre a planta e o ambiente, né? É ela que vai ser responsável em também gerar o processo de transpiração, né? Ou seja, a questão, né, dessa quantidade de água, né, que é eliminada para fora da sua estrutura, ou também realizar um fenômeno, né, que a gente chama de gutação, né? Fenômeno esse que acontece, né, pela formação de gotículas de água na superfície, né, da folha. E a transpiração, a questão, né, ou seja, de eliminação, ela que controla a quantidade de água que vai ser eliminada para fora do ambiente. E aí, quando a gente se refere, por exemplo, à região a qual nós nos encontramos, que é a região amazônica, a gente consegue compreender e entender o porquê que a região ela é bastante úmida, né? Isso em função da grande quantidade, né, de vegetais que a gente tem nessas regiões, realizando esse processo de transpiração. E é isso que também facilita, né, o nosso processo respiratório. A gente tem facilidade em realizar o processo respiratório. Diferente, por exemplo, de quem mora numa região mais árida ou numa região de cerrado, né, onde o clima ele pode fazer com que essa umidade diminua bastante, prejudicando o processo respiratório, não só dos animais, né, mas também do próprio homem. Tá? A folha ela é considerada completa quando ela apresenta 3 regiões básicas, que é denominada de bainha, pecíolo, tá? E o limbo. Quando a gente se refere à bainha, tá? Porção basal e dilatada que une a folha ao caule, tá certo? Então, nesse caso, a bainha, ela é a estrutura que nós vamos estar encontrando, né? Ou seja, unindo a folha ao caule, tá? Quando a gente se refere ao pecíolo, é a arte flexível que sustenta o limbo. Então, nesse caso, eu tenho o pecíolo, né, que é esse talozinho, digamos assim, né, dentro da linguagem amazônica, né, quando faz a observação, né, é essa estrutura, é ela que vai, ou seja, garantir sustentação, né, do que a gente vai estar chamando de limbo, que é a parte mais laminada, né, que é aquilo que constitui a folha. Além disso, na imagem que foi colocada aqui para você, ela vai, ou seja, tá te mostrando a estrutura do caule, o nó, que é onde foi que aconteceu o surgimento, né, ou seja, da folha, né, nesse caso aqui representando aqui a gema caulinar, para poder dar origem à folha. Nós vamos ter as estípulas, tá? E o principal que a gente faz a observação na folha, né, que é a lâmina foliar, que é a estrutura que apresenta grande quantidade de clorofila, né, e nela nós vamos estar encontrando uma nervura central, né, ou seja, uma estrutura, um nervo central que está bem no meio da folha, e a nervura secundária, que é o que se dispersa por toda a folha. Tá? Então, nesse caso, as folhas, elas que são responsáveis, né, por essa região chamada de limbo, é o que vai ser responsável por garantir o processo de absorção luminosa e realizar, no caso aqui,
as trocas gasosas. Então, todo o processo de fotossíntese, troca gasosa, transpiração e gutação vai acontecer na região que a gente chama de limbo da folha. Tá? Então, bainha, né, que é a porção basal, né, e dilatada que une a folha ao caule. Então, é essa estrutura aqui onde está próximo ao nó. Tá? O pecíolo, que é a arte flexível, que conecta a folha ao caule. E o limbo é a parte laminada da folha, ou seja, é a estrutura ou a superfície da folha que vai ser responsável, nesse caso aqui, por garantir o processo de absorção luminosa e a troca gasosa, né, em relação ao vegetal. Tá? Quando a gente faz a análise da anatomia da folha, a gente vai verificar que essa folha ela é um órgão de natureza achatada e que vai apresentar um parênquima clorofiliano, tá certo? Dentro desse parênquima clorofiliano, a gente encontra regiões que a gente classifica como palissádico e o lacunoso, né? E, além disso, essa região ela vai estar localizada entre aquilo que a gente conhece como epiderme superior e epiderme inferior, tá? As células desse tecido, elas são as grandes responsáveis pelo processo de fotossíntese. Então, a coloração esverdeada, o fenômeno de fotossíntese vai acontecer em função do tipo de célula que forma essa folha. Tá? A estrutura anatômica da folha ainda é formada por dois tipos de tecido, que é o tecido de condução, que é o que constitui aquilo que a gente chama de xilema e floema, e o tecido de sustentação, que vai garantir a formação das nervuras, né, em relação, ou seja, a esses tecidos. Tá? É dentro da epiderme ou na epiderme, nós vamos estar tendo a possibilidade de estar encontrando a cutícula. Tá? Essa cutícula ela é uma estrutura que evita com que aconteça uma transpiração excessiva de água por essa folha. Então, é uma camada de proteção, né? É uma camada muito fina que garante com que essa folha ela não perca água com facilidade de forma excessiva para o ambiente. Tá bom? Nós vamos ter os estômatos, né, que são responsáveis pelas trocas gasosas. E, além disso, é responsável por 90%, né, da transpiração foliar. Tá? Então, nesse caso, quem realiza o processo de troca gasosa sempre vai ser o estômato. Né? São estruturas que a gente encontra, né, ou seja, na superfície, né, da folha, né, que é responsável em fazer, ou seja, esse controle, né, de troca gasosa e, além disso, do processo de transpiração foliar. Tá? E, dependendo aí da exposição, né, do vegetal em relação ao sol, essas folhas elas podem ser de tamanhos diferentes. Então, muitas das vezes, né, locais onde tem muita luminosidade solar, a quantidade e o tamanho das folhas pode ser reduzido. Em outras regiões, né, onde tem baixa luminosidade solar, o que acontece? Geralmente as folhas desses vegetais são mais largas. Isso para quê? Para garantir, né, com que ela possa, ou seja, absorver o máximo possível de luminosidade. Tá? Então, aqui na ilustração, né, nós vamos ter aqui a epiderme, que é a primeira, essa camada, né, o parênquima palissádico, o parênquima lacunoso, né, a questão da movimentação do gás oxigênio e gás carbônico, né, nesse caso. Né, lembre-se que no processo de fotossíntese, a folha vai ser responsável em retirar gás carbônico da atmosfera, né, e pela combinação, né, com a água, né, dentro desse vegetal, né, há uma reação gerando aí produtos diferentes, que nesse caso vai ser o oxigênio, tá, que vai ser eliminado pelo processo de troca gasosa, pelo estômato, e, além disso, né, a produção de grande quantidade, né, de seiva elaborada, que nesse caso é a produção do açúcar, né, na forma de carboidrato, né, que a gente encontra dentro desses vegetais, certo? Quanto à questão, né, desses vegetais, eles têm a possibilidade de sofrer modificações nas suas folhas e também nos seus caules. Então, na aula passada nós falamos sobre caule, então nós verificamos algumas modificações ou algumas estruturas que sofreram alterações, né, com a necessidade de executar alguma função ou então sobrevivência em um determinado ambiente. A mesma coisa vai acontecer com as folhas. Tá? Então, há a possibilidade de modificações nessas folhas.
E aí a gente pode verificar que essa modificação ela vai acontecer no sentido de garantir proteção a esse vegetal, garantir nutrição, né, ou gerar fixação da planta em relação à superfície, tá? Sendo que a gente vai verificar aqui, né, que o último exemplo, que são as gavinhas, elas podem tanto acontecer como modificações foliares, como também caulinares, tá bom? E quando a gente se refere aqui às modificações foliares, a gente vai ter como primeiro exemplo os espinhos, né? Espinho esse que nós vamos poder encontrar aí nas espécies de limoeiros, cactos, laranjeiras, né, e entre outras, né? Isso aconteceu, né, pela possibilidade de evitar, né, ou seja, uma redução, de evitar uma perda excessiva, né, ou seja, de água para o ambiente. Então, para que ele possa sobreviver no ambiente, né, ou seja, mais árido, mais seco, quente, ele precisa garantir uma quantidade de água dentro dessa estrutura. Mas, para que isso não acontecesse, ou seja, a perda excessiva dessa água, ele, ao longo do tempo, né, sofreu uma variação na sua estrutura foliar, transformando as folhas em espinhos, evitando com que aconteça uma perda, né, excessiva de água. E, além disso, garante também proteção à estrutura do vegetal. Então, os espinhos eles têm essa funcionalidade, que é garantir proteção, tá certo, à estrutura vegetal e reduzir, né, o nível de transpiração nesse vegetal, fazendo com que ele consiga sobreviver, tá, de forma adequada no ambiente onde se encontra. Tá? O segundo tipo de modificação foi nas brácteas, né? E nesse caso aqui eu vou verificar que esse tipo de vegetal, né, ele apresenta uma coloração muito importante na sua estrutura. Né? Coloração essa que atrai, né, ou seja, faz com que aconteça, né, a aproximação principalmente de insetos, né, em função da cor e, além disso, pelo odor que é gerado pela, né, a inflorescência dessa planta, né, que é a parte onde se encontram, né, os gametas desse vegetal, né, esperando a oportunidade para que ele possa ser fecundado. Então, nesse caso, as brácteas aí, elas geram proteção às suas inflorescências, que é a parte, é a florzinha, né, ou seja, o que está em amarelo dentro da florzinha branca aqui, tá certo? Que é a inflorescência, e além disso faz com que aconteça a sua cor, né, faça uma atração, né, não só de insetos, como também de outros animais que utilizam o néctar ou que necessitam, né, se alimentar da espécie vegetal. Tá? Nós vamos ter também as plantas com modificações foliares que a gente chama de insetívoras ou carnívoras, né? São as famosas plantas carnívoras. Esse tipo de vegetal ele realiza a fotossíntese, então se eu for analisar a imagem dele aqui, ó, eu vou verificar que a superfície ela é esverdeada. Tá? Então tem um parênquima clorofiliano, realiza a fotossíntese, porém esse tipo de vegetal, né, eles têm a possibilidade de capturar e digerir insetos e animais para obter, né, ou seja, outros produtos, como por exemplo nitratos, produtos que são à base de nitrogênio que garante o crescimento desse vegetal. E a única maneira deles conseguirem, ou seja, essa compensação de nitrogênio é muitas das vezes fazendo a digestão do animal. E isso vai acontecer porque eles produzem determinadas enzimas que geram o processo de digestão da estrutura desse animal, né, e faça com que eles consigam obter, né, esses nitritos e sais de nitrogênio aí, que são essenciais ao crescimento desse vegetal. Tá? E por último, nós vamos ter aqui, né, as gavinhas, que são folhas que se modificaram para auxiliar no processo de fixação da planta sobre uma determinada superfície. Então aqui na última imagem eu tenho a presença de uma gavinha, tá? Isso é muito comum a gente encontrar no pé do maracujá, né? Ou seja, de trepadeiras e entre outras plantas que precisa seja garantir uma fixação para poder se desenvolver. Tá? Então, no caso aqui, um exemplo muito comum é o que acontece, ou seja, no pé de maracujá. Então, para que aconteça uma produção, né, ou seja, a necessidade de esticar um arame, né, e aí essa planta ela começa a crescer em função, né, da trave que foi colocada aqui, e a partir do momento que ela gera um crescimento maior, ela começa a se desenvolver e se apoiar nesse arame, fazendo com que ela possa produzir
né, sua fotossíntese e gerar os frutos necessários para o seu desenvolvimento. Tá certo? Então, nesse caso, eu tenho que entender que as folhas elas podem sofrer modificações, né, na sua estrutura. Desde já agradeço, né, bons estudos e que todos possam ter uma boa semana.